Nós estamos estudando esta carta já há algum tempo, assim que terminamos a carta de Tiago. E para que nós pudéssemos dar sequência na ideia lógica abordada naquela carta, nós estamos continuando o estudo a partir desta próxima. E já pudemos nos primeiros estudos provar que ambos os livros usam as mesmas figuras para expressar as suas ideias, muito embora as aplicações sejam um pouquinho diferentes, mas nós podemos perceber basicamente a mesma introdução e a mesma motivação em ambas as cartas. Hoje eu gostaria que os irmãos pudessem deixar as suas Bíblias abertas no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 10 e nós vamos até o versículo 21, para que a gente possa então dar continuidade. Nós sempre lembramos que, muito embora façamos a leitura do trecho todo, não quer dizer que nós conseguiremos passar por todo ele. É bem provável que surjam algumas coisas que nós tenhamos que nos aprofundar mais, e se isso acontecer, nós vamos continuando o estudo assim sucessivamente às quartas-feiras. Então vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 10 até o versículo 21 da primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes em fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Finalzinho desse versículo 21, meus irmãos. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos ler todos nós juntos agora esse finalzinho? Vamos lá? De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ok. Eu queria, irmãos, uma vez que nós já passamos pela parte que vai até o versículo 13, apenas usar esses 3 versículos correspondentes a esse trecho que foram lidos, para que a gente possa recapitular e, a partir do que eles dizem, caminhar no que diz respeito ao versículo 13, para que nós possamos, então, entender o que é que Pedro está ordenando aos seus leitores nessa parte. Pois bem, do versículo 10 ao versículo 12, nós temos diante de nós uma asseveração que diz respeito ao motivo pelo qual todo filho de Deus é um peregrino, é um forasteiro, está numa terra estranha. É o fato de nós estarmos esperando por uma salvação que ainda não se concretizou, mas ela mesma é o fundamento da nossa esperança e o que nos capacita a vivermos em santidade. O que Pedro está dizendo, então, em outras palavras, é que a maneira pela qual você vive num mundo como o de pecadores, que é esse que nós vivemos, é também diretamente proporcional ao volume, à intensidade da sua esperança pela volta de Cristo.
O que Pedro faz é unificar essas coisas. A fé que nós temos em Deus, a certeza que nós temos que Jesus vai voltar e a maneira que nós vivemos no mundo em que nós nos encontramos. Pedro faz um link entre essas coisas porque ele defende que todo e qualquer profeta e toda e qualquer pessoa que falou em nome de Deus, ainda que no Antigo Testamento, também tinha essa mesma expectativa. Ele prova isso no versículo 11, falando que o Espírito de Cristo falou através dos profetas e essa fala tinha uma razão: antecipar duas coisas. Primeiro, os sofrimentos do tempo presente e as glórias que seguiriam ao sofrimento. Ou seja, para nós, meus irmãos, nós podemos entender a glória, a satisfação, o estágio onde nós estaremos livres para sempre de toda e qualquer tristeza, de duas formas. Primeiro, como sendo algo que sempre vem depois do sofrimento. Sempre. Sempre. Você pode ter certeza absoluta que qualquer tipo de alegria que não venha junto com o sofrimento, não vem de Deus. E eu não tenho medo de ser... generalizar ali erroneamente, porque é só você pensar, num mundo como o nosso, cheio de homens que vivem apelando para a mentira para conseguir o que querem, como é que você precisa agir e proceder caso você queira conquistar alguma coisa no mundo que nós vivemos? Tem o jeito mais fácil e tem o jeito certo. O jeito mais fácil é você projetar a sua vida através daquilo que a gente chama de atalhos, né? Então, em vez de você guardar dinheiro, de você economizar, você vai percorrendo atalhos para chegar ao caminho do sucesso e da riqueza. E eu não estou falando de coisas do tipo assim, entregar a alma para o diabo, porque dizem que quem entrega a alma para o diabo está rico, né? Faz isso para conseguir riqueza, fama e tal. Não embarquem nessa não, viu, gente? O que a Bíblia diz sobre isso não tem absolutamente nada a ver. Mas o fato de você estar bem quisto em meio às pessoas que são adeptas às práticas mentirosas, mostra muito bem que o conceito de sucesso que as pessoas têm é um conceito diferente da palavra de Deus. Se você é uma pessoa que não tem oposição ou que não tem dificuldades em ser aceito em meio às pessoas que vivem nesse mundo, então automaticamente você não é uma pessoa que vive na esperança da volta de Cristo. Porque se você viesse e tivesse essa certeza no seu coração, você teria a mais absoluta certeza que os caminhos que Cristo percorreu nessa terra seriam os mesmos que você também ia percorrer. É só você perceber o seguinte, Jesus Cristo hoje está à direita de Deus, intercede por nós, e todas aquelas coisas que a Bíblia diz. Glorificado, vivo e sem qualquer possibilidade de cair em pecado novamente. Só que antes de chegar aos céus, onde Jesus estava? Aqui, entre nós. E que tipo de expectativas você tinha com relação à estada do Filho de Deus entre os homens? Foi uma estadia tranquila? Por que não? Porque o Deus homem encarnado sofreu oposição dos homens. Por quê? O que Jesus fez de tão grave para sofrer oposição no mundo que nós vivemos? Oi? Ou seja, ele se comportou de uma forma diferente daquela que os homens se comportam. Então, para Jesus, por exemplo, em várias oportunidades você via Jesus fazendo milagres e falando para os discípulos dele assim, não digam isso para ninguém, não falem para ninguém. E isso é muito interessante dentro do Evangelho. Você vai ver, por exemplo, que em alguns momentos Jesus faz algumas curas e as pessoas ficam ali amedrontadas pela cura que ele fez. E no caso, por exemplo, do cego que ele curou com um pedacinho de barro colocado no olho, na hora que aquele cego voltou a enxergar, ele falou assim, eu quero seguir o Senhor. E o que Jesus manda ele fazer? Volta para casa e fale daquilo que Deus fez para você. Você não precisa vir atrás de mim. Em outros momentos, quando Jesus faz alguma coisa fantástica, ele olha para as pessoas e as adverte, não digam para ninguém. E por que Jesus às vezes fazia isso? Porque todo e qualquer sucesso que ele viria a ter antes da cruz, não era o sucesso intentado para qualquer filho de Deus. O Filho de Deus não é conhecido por ser notável no mundo, mas o Filho de Deus é conhecido pelo seu testemunho. E testemunho é uma coisa que este mundo não conhece, ele jaz no maligno. Então, irmãos,
É exatamente por essa razão que você vai perceber Pedro insistindo nessa tese. Até no Antigo Testamento, todas as pessoas que quiseram viver e falar em nome de Deus sofreram perseguição. E aí eu quero dar só um exemplo dos vários que tem. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, por favor. Você vai perceber bem claramente o que nós estamos falando a partir do estudo das genealogias, que é uma coisa que é muito interessante e às vezes a gente pula até na leitura da Bíblia porque acha que não tem porquê aquele monte de nome aparecer um atrás do outro. Tem sim. Você vai ver que em Gênesis 4 e em Gênesis 5, nós temos apenas e somente esse princípio expresso através de um nome. Muito bem. Alguém poderia ler para mim, por favor, Gênesis 4:17? Ok, agora Gênesis 5:24. O que você notou de igual nesses dois versículos? Nada? Não, peraí, gente. Olha só. Gênesis 4:17 nos conta que Caim teve um filho chamado Enoque, ok? E Enoque também foi o nome da primeira cidade da Bíblia. O primeiro lugar onde as pessoas ficaram juntas para poderem conviver. Só que tem um problema. Caim tem uma genealogia e, como você pode notar, em Gênesis 5:1, nós temos Adão. Adão era o pai de Caim, mas Caim não está contido na genealogia de Adão. Você percebeu isso? Se você não percebeu, então perceba. Quando Gênesis 5 está falando dos filhos de Adão, ele não fala de Caim, mas ele fala de Abel e ele fala de Sete. Ele exclui Caim. E por que ele faz isso? Porque a divisão da humanidade a partir dos filhos de Deus e dos filhos dos homens, que é uma terminologia que acontece em Gênesis 6, está evidente aqui para nós. E dos dois lados, meus irmãos, nós temos um Enoque. A diferença é a seguinte: o Enoque do lado de Caim era um Enoque que não andava com Deus. E como é que a gente sabe disso? O fato de Caim ter usado o nome dele para nomear a cidade já era uma prova da desobediência. E o que tem a ver criar cidade com desobediência? É uma coisa simples. Primeira coisa, vamos lembrar lá da criação, quando Deus dá uma ordem para o homem e para a mulher a respeito da terra. Vocês se lembram lá em Gênesis 1:25, se eu não estou enganado, o que é que Deus ordena para o homem e para a mulher? Sede fecundos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, a ordem é para que o homem pudesse se espalhar por toda a extensão da criação. Só que quando Caim mata Abel, Deus dá uma maldição para ele. E qual é essa maldição? Você vai ver aí no mesmo capítulo 4, versículo 14. É o próprio Caim dizendo: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. E aí você vai ver que o fato de Caim ter habitado nessa cidade representava uma clara e frontal desobediência à ordem que Deus deu para que ele fosse uma pessoa que não tivesse moradia fixa. Então ele ter criado uma cidade mostrava que ele queria de fato desafiar Deus. Era como quem dissesse assim: vamos ver quem pode mais, vamos ver quem consegue mais. E você vai ver que essa ideia de cidade, no próprio livro de Gênesis, sempre está atrelada a um conceito negativo, porque alguns versículos e capítulos mais tarde, o homem resolve ter uma brilhante ideia em Gênesis 11. Vamos construir uma torre que chegue até os céus e que todos possam morar nela, para que o nosso nome seja célebre. De novo a ideia do ajuntamento. E aí depois, como é que Deus responde à iniciativa da Torre de Babel? Primeiro, ele confunde as linguagens, e depois o que ele faz com o resto da humanidade? Ele espalha. Ele tira o pessoal daquela faixa de terra e manda de volta para toda a criação.
Ou seja, criar uma cidade, nesse ponto aqui, irmãos, foi uma iniciativa de frontal desobediência àquilo que Deus havia dado. E tudo aquilo que acontece do lado de Caim tem a ver com esse contexto de desobediência. Aí, você vai mudar de genealogia e você vai ver que o Enoque que tem do lado de Adão era diferente. Porque o texto diz que Enoque andava com Deus. E aí você percebe que o Enoque do lado de Adão era diferente do Enoque do lado de Caim por causa disso. Um significava a iniciativa de desobediência que o homem carrega dentro dele. O outro representava a vida piedosa. E Enoque acabou ganhando um prêmio. O versículo 24 diz que ele já não era, porque Deus o tomou para si. Não entenda, tá? Como muita gente entende, que Enoque foi arrebatado. Não foi isso que aconteceu. O texto diz, meus irmãos, que Deus o tomou para si. É a primeira vez na Bíblia inteira que nós encontramos algo parecido com isso aqui. O que significa Deus tomá-lo para si? Significa meramente o seguinte: já que Enoque andava com Deus, Deus fez com que ele, Enoque, andasse com aquele que representava os seus maiores anseios a vida toda. Isso não é arrebatamento, isso é um prêmio que Deus estava dando para Enoque. Uma situação que tinha a ver com chegar até a presença de Deus, envolvendo a morte, obviamente. Mas o que o texto deixa claro para a gente é exatamente isso. E aí você também vai perceber que do lado de Caim e do lado de Adão, tem um outro indivíduo de mesmo nome. E você vai perceber o seguinte, versículo 18 do capítulo 4. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Qual era a característica desse Lameque aí, no versículo 19? Ele tomou para si duas esposas. Você percebeu a conotação que existe de pecado do lado de Caim? Porque a ordem de Deus era muito clara, né? Você vai ter uma esposa. Esse foi o primeiro homem da Bíblia que resolveu transgredir o mandamento com relação à família, tendo duas mulheres. E esse Lameque, além de ter duas mulheres, também introduziu esse contexto de vingança desproporcional, né? Ele diz aí no versículo 24: 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, Lameque estava dizendo assim: qualquer coisa que você fizer para mim, eu retribuo para você 70 vezes mais. E é bem assim que a gente faz. Quando a gente se sente ofendido, a gente nunca pensa numa retribuição igual, mas a gente sempre pensa numa retribuição pior. Então, para Lameque era assim, ó: eu matei um homem porque ele me feriu, e eu matei um rapaz porque ele me pisou. Eu não sei se você consegue visualizar o absurdo que tem nessa situação. É um homem levar um pisão e matar o outro. E aí você vai perceber que é exatamente isso que aconteceu desde o lado iniciante dessa genealogia, que era o próprio Caim. Por quê? Porque Caim foi o primeiro que cometeu um homicídio a partir de um ato de inveja contra o irmão dele. Então isso começou a se tornar normal na humanidade a partir dos descendentes de Caim. Mas quando você vê os descendentes de Adão, você vai ver que também tem um Lameque. E o Lameque de Adão é exatamente o pai de Noé, que era conhecido por ser um homem justo, íntegro e temente a Deus. Veja aí Gênesis 5, 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, o que ele disse? Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, do lado de Adão existia a consciência da realidade do pecado e da necessidade de viver longe dele. Do lado de Caim, pecado era o fator motivador de todas as coisas. E tudo isso foi falado, meus irmãos, para que vocês entendam o seguinte: a vida das pessoas que quiseram servir a Deus desde o Antigo Testamento sempre foi uma vida difícil e de sofrimento. Porque o próprio Abel, o primeiro relato justo que nós temos sobre ele, é que ele ofereceu um sacrifício e ele morreu por causa do sacrifício dele. E quando a gente percebe o lado de Noé, o lado de Lameque,
nesse lado da genealogia, você também vai perceber que eles foram homens que sofreram na pele a indiferença e o escárnio dos homens em relação à vida que eles levavam. Noé construiu uma arca durante 100 anos porque havia uma promessa de chuva, só que nesses 100 anos não caiu uma gota de chuva. Então era muito fácil para as pessoas falarem dele. Ué, mas se você está construindo um barco porque vai chover, então por que não choveu até agora? Você está ficando louco, rapaz. E assim por diante. Quando você vê Pedro falando sobre isso, meus irmãos, você vê Pedro falando de glória sempre numa perspectiva futura, não numa perspectiva presente. E é aí que você vai perceber que esse mundo, quando ele fala de glórias, quando ele fala de satisfação, quando ele fala de ser notável, ele sempre está relacionando com algo que você pode fazer hoje, no tempo presente. Como quem diz, você pode ser feliz hoje. Mas o que para a Bíblia sempre ficou claro é que você não pode ser feliz neste mundo. Mas você só vai ser feliz com ânsias da glória na eternidade. E se você quiser ser feliz hoje, o que você tem que fazer? Você tem que ser uma pessoa que se afunda continuamente nas práticas de pecado. Toda essa introdução, meus irmãos, para Pedro sumarizar nesses versículos que nós lemos, que sempre foi assim. Desde o Antigo Testamento, até o tempo que ele vivia e o tempo que nós vivemos. Sempre foi assim. E é exatamente por causa disso que você e eu precisamos atentar para essa razão. Porque não é só na vida desses irmãos aqui que o sofrimento estava presente. Mas Pedro prova que o sofrimento está presente na vida de todo cristão. Porque nós vivemos num mundo perdido. Você tem consciência disso ou não? Se você não tem, você vai viver buscando glórias neste mundo. E como é que você consegue glórias neste mundo? Se afundando no pecado. Agora, se você quer glórias eternas, você foge do pecado. E se você foge do pecado, você também incomoda as pessoas que estão perto de você. Porque elas vivem no pecado. Então, eu não sei se você já teve essa circunstância, mas você já teve a oportunidade de um dia você entrar numa conversa e a conversa mudar? Ou acabar? As pessoas estão ali contando piadinha, falando coisa que não deve, você chega e o pessoal começa, opa, parou, porque chegou o crente, chegou o santo, ou outras coisas dessa natureza. Você já teve essa experiência? Se você disser para mim, já tive, eu espero duas coisas. Primeiro, que você esteja falando a verdade só para não pegar mal, né? Porque quem é que não quer passar por uma circunstância dessa? E por outro lado, se você nunca passou por isso, então pense em você como alguém que, no mínimo, está concordando com as coisas que acontecem ao seu redor. Porque se a conversa ímpia não acaba quando você chega, é porque as pessoas não conseguem enxergar em você algo que as incomode. É interessante isso. Uma vez eu conversava com um diácono de uma igreja aqui de Itapeva, e ele trabalhava numa rádio, e ele falava assim, não tinha uma vez que eu chegava no ambiente e as pessoas falassem assim, opa, chegou o diácono, agora acabou a conversa. E aí eu falei, você se sente bem ou mal com isso? Aí ele falou assim, olha, em alguns momentos eu me sentia mal, porque eu queria ter amigos, assim, eu queria ser uma pessoa agradável perto das pessoas que eu estou, mas depois eu comecei a parar para pensar e falar assim, o que eu vou ganhar em conviver com pessoas que fazem e que falam e que pensam coisas que não vão edificar a minha fé? Então é melhor ficar sem essas amizades. Só que, irmãos, pensar assim é uma coisa que a gente só vai conseguir a partir da perspectiva de glória futura. Porque se eu estiver pensando em glória presente, eu não vou pensar dessa forma. Mas eu vou pensar assim, eu tenho que segurar um pouquinho a minha fé. Porque senão, eu vou ser uma pessoa insuportável. Eu já ouvi, irmãos, muitos sermões de muitos líderes e de muitos pastores falando isso. Ele fala assim, você tem que dar testemunho, mas você também não pode exagerar. Senão você vai ser uma pessoa que ninguém vai querer perto. Aí eu pergunto, mas isso é ruim? De que tipo de pessoas nós estamos falando que queremos nos aproximar? Onde a gente quer ser conhecido? Onde a gente quer ter amizade? Que tipo de pessoas nós queremos perto de nós? As pessoas que honram a Deus ou as que não honram? Então, é uma questão para a gente pensar. Porque você fala assim, se a gente for ser muito literal na Bíblia, a gente não vai ter amizade nenhuma. Mas então, volta um pouquinho no pensamento e pensa, mas que tipo de amizade você acha que você vai ter com pessoas que não honram ao Deus que você honra? Pois não.
E eu digo uma coisa para você, isso não irrita um pouco? Um pouco não, né? Isso não irrita? É ruim você chegar para uma pessoa... eu já vi isso acontecer, por exemplo, em filme, mas também em conversa do dia a dia. Uma pessoa estava contando assim uma oportunidade em que ela dizia que estava fugindo da casa do amante. Ele estava lá com uma mulher que não era a mulher dele, aí de repente ele ouve o marido dessa mulher chegou em casa, ele escapou pela janela e ele estava contando essa história para os amigos. Aí um dos amigos perguntou assim para ele, viu, mas ele não viu você? Aí o cara respondeu, graças a Deus não. É desse tipo de coisa que eu estou falando. E eu acho que o Jades também. A gente vê a questão do nome de Deus, das coisas de Deus serem colocadas dessa forma. Ou é o político falando assim, mas nunca flagraram você desviando dinheiro? Não, graças a Deus não. Como é que você está? Graças a Deus estou bem. É normal isso, não é? As pessoas usando, falando de Deus como sendo algo que as justifica na ideia que elas estão vivendo. Aí você olha, nossa rapaz, você está bem, não? Graças a Deus. Irmãos, não é assim que você diz graças a Deus, é o que Pedro está dizendo. E foi bom tocar nesse assunto, porque é exatamente nesse ponto que Pedro está batendo, meus irmãos, no versículo 11. Olha só, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão, olha que coisa interessante, testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Eles já sabiam antes que a vida é assim. Eles já sabiam antes de passar pela experiência que seria assim. E é exatamente aí que entra a presciência de Deus do versículo 2, né? Eleito segundo a presciência de Deus. Quer dizer, se você hoje, eleito de Deus, peregrino, forasteiro, está vivendo uma vida de atribulação, está vivendo uma vida de sofrimento, então saiba, é assim que Deus quer. Porque esse testemunho você já encontra de antemão na Bíblia. Sempre foi assim, sempre vai ser assim em qualquer tempo. Para você está sendo assim? Ou será que se você está sendo perseguido é porque você está vivendo errado mesmo, você está vivendo como um ladrão? Pedro vai falar isso aqui nessa carta, no capítulo 4. Mas antes da gente chegar lá, é só você pensar nisso. Os sofrimentos referentes a Cristo são uma coisa. Os sofrimentos por ter feito alguma coisa errada são outras. Totalmente diferente. Nós estamos falando aqui dos sofrimentos relativos à fé. As consequências de viver para Cristo no mundo perdido. Viver como um forasteiro. Dito isso, irmãos, nós podemos entrar então no versículo 13 em diante, que é o nosso objetivo hoje. Mas antes disso, alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa primeira parte? Não? É duro porque eu quero fazer uma introdução e eu acabo fazendo uma introdução longa pra caramba, mas é necessário. Alguém quer falar sobre a primeira parte aí do estudo? Não? Pois não. Então, e isso é uma coisa que dá para a gente dizer por quê? Porque a Bíblia fala do período que antecede a volta de Cristo como grande tribulação. Quer dizer, a partir daquele momento a tribulação vai ser grande. Porque até agora é a mesma coisa. Vai piorar depois. Então, aquela época lá de Sodoma e Gomorra e hoje, nós temos a mais absoluta certeza que não muda. É a mesma coisa, as mesmas experiências. Inclusive, eu vi uma matéria numa revista arqueológica da internet esses dias, falando que eles estavam provando por meio de pinturas e registros aí,
em papel, em papelão, em papiro e etc e tal. Papelão não, né? Papiro. Que homossexualismo era uma coisa que já existia na Roma Antiga, no 2º século depois de Cristo. Só que a gente, pela Bíblia, crê que é muito antes. Sodoma e Gomorra é muito tempo antes de Cristo. Então, se você quiser procurar, você vai achar exatamente isso. Não é nada moderno. Tudo isso faz parte desse sistema corrupto, onde o homem consegue projetar a sua própria tendência ao pecado. Isso é normal. É do homem. Você espera esse tipo de coisa do homem. Para tudo aquilo que é bom criado, o homem inventa uma forma de tornar ruim. Quer ver, por exemplo? Esses dias eu estava conversando com um pastor que falou assim: a pior coisa que eu fiz na minha igreja foi começar a transmitir o culto online. Só para os irmãos entenderem. Enquanto o culto está acontecendo aqui no domingo, tem uma câmera filmando e transmitindo em tempo real na internet o que está acontecendo. A igreja aqui fazia isso um tempo atrás também. Só que daí na igreja daquele pastor, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a parar de ir no culto, porque elas falavam assim: agora eu posso assistir o culto em casa, não preciso mais sair. Não preciso mais ir na igreja, mas eu posso ligar a internet, ligar o computador e assistir da minha casa. Vocês viram? Aí a pergunta é: transmitir pela internet é ruim? Não. Mas o coração pecaminoso do homem torna ruins todas as coisas que ele cria. Avião é uma coisa ruim? Não. Mas começou-se a usar o avião como uma maneira de você jogar bomba, uma maneira de você espionar. Então a gente consegue, irmãos, tornar o bem em mal, por causa do nosso coração voltado para a corrupção. Esse é o ser humano. A gente consegue, tem esse talento. É muito fácil você começar a dar asas à sua imaginação pecaminosa. Você vai longe em relação a isso. Mais alguma coisa, irmãos? Talvez seja por isso que a Filadélfia parou de transmitir culto online. Não, brincadeira, irmãos. Mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre essa primeira parte? Se a primeira parte gastou quase todo o tempo do estudo aqui, mas dá pra gente caminhar mais um pouquinho. Não? Então vamos seguir? A partir do versículo 13, irmãos, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro continua esse raciocínio dizendo assim: por isso o quê? Porque a vida do Filho de Deus como um peregrino neste mundo sempre foi a mesma coisa. Tenha uma atitude. Primeiro, cinja o seu entendimento. O que significa cingir o vosso entendimento? Se você for observar o termo grego correspondente a esse verbo cingir, significa literalmente, passe o cinto. Ou seja, qual é a atitude que você tem quando você põe o cinto em alguma coisa? Cinto, estou falando desse cinto mesmo que a gente põe na calça. Quando a gente põe o cinto, o que a gente está querendo? Segurar. Mas eu quero uma outra palavrinha. Apertar. Ou seja, quando eu estou apertando alguma coisa, o que eu estou fazendo com ela? Então, apertar o cinto tem a ideia mais clara de acordo com o verbo. Quando a gente aperta o cinto, irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos literalmente fechando o acesso. Nós não queremos que nada entre e que nada saia. E é exatamente isso que Pedro está dizendo. Fecha a sua mente. O que é um conselho totalmente ao contrário do que o mundo diz, não é verdade? O pastor Wesley, lá da Central, foi meu pastor da juventude, que quando ele chegou, em 2006, eu era adolescente, e até que eu pudesse entrar no seminário e tudo mais, ele era o meu pastor, na Igreja Central. E uma vez pregando sobre esse texto, ele falou uma frase que eu até escrevi aqui na minha Bíblia. O mundo diz, abra sua mente. E a palavra de Deus diz, passe o cinto, feche na sua mente. E você vai perceber que ser mente aberta é uma coisa ruim no ponto de vista da Bíblia. Por quê? Porque ser mente aberta literalmente significa admitir outras opções além da verdadeira. Acreditar em tudo. Ser uma pessoa que não tem filtro quanto à mentira e quanto à verdade. Na palavra de Deus, meus irmãos, ter mente aberta é uma coisa ruim. Por isso, fecha o cinto. E por que Pedro está querendo que a gente passe o cinto no nosso entendimento? Porque haverão muitas propostas de vida cristã que não vão fazer com que você se sinta um peregrino, um forasteiro nesse mundo.
Existirão muitas formas de fazer igreja ou de entender a palavra de Deus que tornarão você e qualquer pessoa que as ouve não um peregrino, mas um cidadão deste mundo, como alguém destinado a obter o melhor da sua existência hoje e agora. Pedro diz: não acreditem nessas coisas. Fechem o entendimento de vocês quanto a isso, porque nunca foi assim e jamais vai ser assim. Por isso, rejeitem qualquer proposta diferente dessa aqui. E olha só o que você ganha fazendo isso. Versículo 13 continua: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Repare que Pedro, meus irmãos, usa esse advérbio de intensidade pelo menos duas vezes nesse texto. A primeira é essa aqui. Ele não diz espere na graça, mas ele diz espere inteiramente na graça. E por que ele está fazendo questão de usar esse advérbio aqui, irmãos? Porque todas as vezes que nós estamos esperando por alguma coisa, você começa a perceber que essa espera molda toda a sua visão sobre a situação. Vamos imaginar que você acordou hoje de manhã pensando que Deus estava te chamando para ser missionário lá nos Estados Unidos. Não sei por que razão você pensou nos Estados Unidos, mas na sua cabeça Deus quer que você vá para lá. Aí você liga a televisão e de repente passa uma propaganda de um pacote de viagens para os Estados Unidos. Você pensa, opa, é sinal. Porque eu quero ir para os Estados Unidos. Por que essa propaganda dos Estados Unidos apareceu agora aqui? Depois você continua andando e você olha na televisão e o Michael Phelps, nadador americano, ganhou medalha de ouro. Você pensa, por que justo o americano ganhou uma medalha de ouro? Estados Unidos. É Deus querendo falar comigo. Eu estou dando um exemplo totalmente absurdo, irmãos, mas é para você entender como que a nossa mente funciona. Se você está esperando alguma coisa, é bem provável que a sua mente fique tendenciosa a olhar para aquilo que você quer e só achar aquilo que você quer. Aí você vai estudar história com seu filho e você vai descobrir que antes de 1900, o Brasil, o nome do Brasil não era República Federativa do Brasil, porque República é só depois de 1889, né? Mas você vai perceber que o primeiro nome oficial do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Aí você vai pensar assim, olha lá, Estados Unidos de novo, olha só, Deus está confirmando comigo que Ele quer que eu vá para os Estados Unidos. Irmãos, Pedro está dizendo que nós só vamos conseguir esperar inteiramente na graça quando nós formos também sóbrios. E o que é ser sóbrio? Melhor definição que eu já ouvi sobre essa palavra é assim: sóbrio é aquele que não está bêbado, né? Mas aquele que está bêbado, como que ele é? Ele tem condição de andar em linha reta? Não tem. Tem condição de pensar claramente nas coisas? Raciocinar? Não tem. Então, ser sóbrio significa estar num estado, tamanho de concentração, que você está atento para as coisas. E Pedro está dizendo, sejam sóbrios, gente. Não acreditem nessas conversas que vocês ouvem por aí, que não forem as mesmas que vocês estão encontrando na Bíblia. Não acreditem nessas coisas, sejam sóbrios. Não acreditem em qualquer coisa que queira sugar a sua expectativa e a sua esperança, que não sejam a graça na revelação de Jesus Cristo. Rejeitem essas coisas, sejam sóbrios. É o que Pedro está dizendo aqui. Esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Inteiramente na graça. E como é que você espera inteiramente na graça? Você vai perceber que são coisas que, muito embora consideradas pequenas, são a maior evidência de que você está esperando inteiramente na graça. Qual é a primeira evidência, ou melhor, a única evidência que vai mostrar claramente se você está ou não está esperando inteiramente na graça? Versículo 14. Alguém poderia ler aí? Bem alto, por favor. Percebeu? O que é que vai definir se você está esperando inteiramente na graça ou não? Qual é o sentido da sua paixão? Inclusive, paixão sempre é uma palavra na Bíblia usada de conotação
negativa e nunca de conotação positiva. É claro que a gente tem que entender isso à luz da linguagem. Não é que todas as vezes que eu falar que alguém está apaixonado, quer dizer uma coisa ruim. Mas para a língua grega e para a língua hebraica, paixão é uma coisa ruim. E por que é uma coisa ruim? Porque cativa você e leva você a fazer coisas que você não deve fazer. Então eu não quero ser aqui irresponsável de dizer que a gente não pode cantar músicas que falam da nossa paixão por Deus. Até porque um dos autores que você mais vai ver livro ali na livraria, que é o John Piper, fala muito sobre paixão, mas paixão pela glória de Deus. Então, não entenda a questão da paixão como uma coisa sempre ruim no sentido de palavra. Mas entenda o que esse texto está falando aqui. As suas paixões antes eram paixões que estavam ligadas ao estado que você estava antes da sua conversão. Quando você ainda não era seguidor de Jesus Cristo, todas as suas paixões e desejos estavam voltadas para coisas que alimentavam o pecado na sua vida. Então hoje, onde é que estão as suas paixões? Quais são as coisas que atraem você? E de novo, a figura da paixão é usada num contexto pecaminoso da mesma forma que Tiago faz, meus irmãos. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Lá em Tiago capítulo 1, Tiago vai dizer assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago disse isso e Pedro vai repetir. O que é que atrai você? O que é que atrai o seu pensamento? O que é que atrai, meus irmãos, a sua vida? Onde estão as suas paixões? A paixão, para mim, na nossa forma ocidental de enxergar a cultura e a linguagem, não é uma coisa ruim em si mesma. Mas a paixão pode levar você, pode ser orientada por coisas que te afastam de Deus. Então, o pecado hoje para você é uma coisa desejável e que te atrai de alguma forma? Você pode falar assim: não, eu não tenho nenhum tipo de desejo pecaminoso. Não? Então vou dar um exemplo bem simples para você. Você já esteve numa situação onde falar a verdade te prejudicaria? Começa lá atrás, quando a gente era criança, quebrou alguma coisa, e aí a mãe chegava, o pai chegava. O que aconteceu? Era mais fácil para você falar que uma manada de elefantes entrou na sua casa e derrubou o negócio, do que você mesmo falar: não, eu quebrei. Fui eu. E aí o que você faz? Você diz que foi você? Ou você diz que foi a manada de elefantes? Aí, qual que é o raciocínio da nossa cabeça? Bom, se eu falar a verdade, eu vou me complicar. Então o que eu vou fazer? Mentir. Tem um livrinho da nossa livraria lá, chamado Justificação e Regeneração. O autor é Charles Slater. É um livrinho de capa branca que está aqui nesse primeiro expositor do lado esquerdo, na última prateleira. Nesse livro, o autor vai falar o seguinte: sabe quando que eu descobri a respeito da minha depravação total? Quando eu me lembrava da minha infância. Quando eu pulava o muro para roubar fruta dos meus vizinhos e depois falava que não era eu. Quando eu me lembrava das mentiras que eu contava para os meus pais, pequenas, mas que tinham o único objetivo de livrar a minha cara. Quando eu pensava em depravação total, eu pensava nesses exemplos. Irmãos, é muito importante que a gente pense isso, porque geralmente quando a gente pensa em depravação total, a gente pensa também em ações do tipo matar alguém, adulterar, roubar. A gente pensa nisso, mas não. Depravação total não significa só isso. É isso também. Mas não significa que se você não fez nada dessas coisas, você não é depravado. É sim. Porque o pecado e as paixões ao pecado aparecem em momentos assim também. Você já foi tentado a querer saber mais do que o que você devia sobre alguma coisa? Você já foi tentado a entrar num lugar que você não podia entrar? E na nossa infância, meus irmãos, as melhores histórias são sobre isso. Quando eu entrava no lugar da casa que os meus pais diziam que eu não podia entrar. Então eu tinha que orquestrar um plano, tinha que montar uma estratégia muito bem feita para que eu pudesse ir para lá e ninguém me pegasse. Todos nós temos essas histórias.
Todos. Pode ser que eu não conheça as suas e nem você as minhas, mas eu sei que você tem e eu também tenho. E sabe o que isso prova? Meus irmãos, nós temos paixão que nos leva a desagradar a Deus. A questão é, quem domina? E o texto diz no versículo 14, vocês são filhos da desobediência. Ou melhor, vocês são filhos da obediência. Então, esperar inteiramente na graça significa não ceder à opção mais fácil para talvez ser mais aceito pelo mundo onde você vive, para talvez ser mais benquisto entre as pessoas do seu tempo, mas é você pensar na aprovação de Deus e lutar contra a pressão do mundo para você ser uma pessoa aceita por eles. Pedro diz aqui no versículo 14, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Então, olha só como Pedro é bom nesse negócio de jogo de palavras. Veja, ele está dizendo aqui que essas paixões existem, só que elas existiam num tempo anterior. Hoje não. Ele diz no versículo 14, essas paixões vocês tinham antes. Hoje não. Hoje o pecado não nos seduz da mesma forma que seduzia antes. Aí você fala assim, não, mas comigo não é assim. Então pensa, o que é que pode capacitar você a dizer que você é salvo, se as paixões que você devia ter antes, você ainda tem? Essa é a questão. Pedro coloca essas paixões no passado. Mas se para nós não for passado, mas for uma coisa presente, então de fato tem alguma coisa estranha aí. Eu não estou dizendo que hoje a gente não tem. Mas o que eu estou dizendo é que essas paixões antes dominavam. Hoje elas não dominam mais. Hoje eu consigo resistir, eu consigo lutar contra elas. E esse é exatamente o jogo. Quando eu não era ainda convertido, eu não tinha preocupação em moldar ou controlar as minhas paixões. Eu só ia fazendo. Agora, hoje, eu penso, eu reflito, eu tenho vontade ainda, mas essa vontade não me domina, não me escraviza mais. Eu luto contra ela, eu resisto a ela, porque é isso que o Espírito Santo faz. É isso que o homem interior, plantado pelo Espírito Santo na obra de salvação, faz com a gente. Ele me capacita a resistir e a lutar. É por isso que lá em Efésios, a gente não chegou nessa parte ainda, mas lá em Efésios 6, que a gente está expondo à noite, né, o livro de Efésios, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra quem que ela é? Contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Isso não tem a ver com demônios, meus irmãos. Isso tem a ver com aspectos internos dentro de nós. É claro que os demônios são nossos inimigos, mas a nossa luta não é só contra eles também. A nossa luta, meus irmãos, é contra todas essas coisas que dentro de nós estão e que nos dão grandes ideias pecaminosas. É contra eles a nossa luta. Você já teve uma excelente ideia pecaminosa? O problema é, como essa ideia é muito boa, ela providencia um caminho mais fácil. Mas como ela é pecaminosa, ela não pode ser feita. E isso causa um dilema no nosso coração. E agora? O que eu faço? Se esse dilema existe no seu coração, é um bom sinal, significa que você é salvo. Mas se não existe, se a ideia é boa e você a executa, como diz a frase popular do nosso tempo, né, que vai para o diabo que o carregue, né? Então, é assim que funciona. Irmãos, eu não vou avançar mais, porque senão a gente vai gastar muito mais tempo. Eu só quero chegar no versículo 16, só para a gente poder fechar a ideia hoje e continuar na semana que vem. Então, antes, vocês tinham o domínio dessas paixões. Agora, versículo 15, olha só. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Por isso que eu disse que Pedro usa os advérbios de intensidade muitas vezes aqui. Porque ele diz no versículo 13, esperai inteiramente. E ele diz no versículo 15, santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E por que Pedro tinha que dizer isso? Porque é diferente você dizer, sejam santos no procedimento e sejam santos em todo o seu procedimento. Porque se a gente simplesmente classificasse santidade como uma questão de procedimento esporádico, a gente teria a ideia que não é preciso ser sempre. Agora, Pedro quer deixar muito claro uma coisa, é tudo.
Você e eu estamos sendo preparados por Deus para sermos salvos completamente, em todos os aspectos do domínio do pecado. Então, irmãos, isso passa por todos os aspectos da vida. Não existe um crente que diga que Deus reina e é Senhor sobre a vida dele, mas apenas em algumas partes. Não existe isso. Se você é um filho de Deus, então Deus está preparando você para você ser todo dele, para você ser totalmente dele, nas partes que todo mundo sabe que você tem, nas partes que só Deus sabe que você tem, nos aspectos visíveis e nos invisíveis, para as pessoas, mas você sabe que tem. Pedro insiste nisso, porque ser santo, meus irmãos, é o que significa o que ele está dizendo. Versículo 16 diz, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não tem uma partezinha de Deus sequer que não seja santa. E o alvo de Deus é fazer isso comigo também. E como a gente crê que Deus nunca erra, e que não existe nada impossível para Ele, a gente crê que Ele vai terminar essa obra. E Ele vai terminar essa obra, irmãos, com certeza, na vida dos filhos dele. E o que essa obra é? É você ser livre totalmente do domínio do pecado em todos os aspectos do seu ser. Esse é o compromisso de Deus para com você. É por isso, meus irmãos, que Pedro quer que a gente feche o nosso entendimento. Porque é bem possível que você morra sem ser rico. É bem possível que você morra com algum tipo de doença que tenha debilitado alguma parte do seu corpo. É bem possível que você morra sem ter realizado os sonhos que você queria realizar. Mas se você está em Cristo, tenha uma certeza. Você vai morrer e vai ser feito santo. E glória a Deus por isso. Tenha essa certeza. Pedro quer que você cinja o seu entendimento. Pedro quer que você passe um cinto no seu entendimento, para que você não tenha a menor sombra de dúvida que a obra que ele começou em você lá atrás, até o dia de Cristo ele vai completar. Então, isso não tem a ver com riqueza, isso não tem a ver com glórias mundanas, mas tem a ver com santidade. Ele vai tornar você santo. Isso significa que você vai provar isso através da sua conduta hoje. É o que Pedro está dizendo. Então, qualquer pregação, ainda que abra a Bíblia, ainda que cite texto bíblico, mas que não diga que você precisa ser santo e que Deus vai tornar você santo, não é verdadeira. Rejeite isso. Agora, pensa comigo uma coisa. Por que você acha que a santidade não atrai tanto as pessoas como programações maravilhosas onde você pode proporcionar para elas algum tipo de diversão momentânea? Por que a gente crê? Porque, meus irmãos, qual é o sentido de você falar para uma pessoa que ama o pecado que o pecado é ruim? Ela vai querer provar por A mais B para você que você está errado. Que o pecado não é ruim, pelo contrário, ele é muito gostoso. E a única coisa que faz com que uma pessoa que antes amasse o pecado, agora odeie, é a graça soberana de Deus. É a única coisa que faz isso. Então, é exatamente nisso que Pedro está focando. Ele chamou você para ser santo, porque ele é santo. Então tenha isso em mente. E é isso que eu queria terminar de dizer, para que na semana que vem a gente continue falando a partir do versículo 17, tá? Por enquanto, irmãos, o que Pedro nos disse? Só para a gente fixar com a ideia na cabeça. Primeiro, a Bíblia em todos os lugares, pela vida de todos os profetas e todos os que falaram através dela, de todos aqueles que foram boca de Deus, só disse uma coisa: antecipadamente você pode garantir sofrimento aqui e glória eterna. Sofrimento aqui e glória depois. Em todos os lugares, em todos os momentos foi assim. Por isso, passe um cinto no seu entendimento. O que importa é ser santo. Não ser rico, não ser feliz, não ser popular, não ser conhecido, mas santo. Passe o cinto na sua mente e não deixe que nenhum ensino diferente disso encontre no seu coração morada e guarida. Sejam sóbrios. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, para nós sermos sóbrios, é mais ou menos a mesma conotação que ela tem quando ela fala sobre vigiar.
Jesus mesmo falou muito sobre isso, né? Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Olha como Jesus levava isso a sério. Orar é uma expressão, meus irmãos, visível de que nós queremos lutar contra a tentação. Mas você já parou para pensar que às vezes a oração é uma maneira da gente projetar nossa cobiça diante de Deus? É orar dizendo assim, Senhor, eu quero. E dizendo até que eu tenho fé, então se eu tenho fé, Deus vai me dar. Não. Orar, meus irmãos, é totalmente o contrário. Senhor, não me deixe esquecer que eu preciso ser santo. Não me deixe esquecer que o alvo da minha vida é a santidade. Vigie e ora, para que não entreis em tentação. Jesus falava isso. Seja sóbrio. Passe o cinto na cabeça. Passe o cinto na sua mente. Não seja atraído por pregações que não falam sobre santidade. Que Deus os abençoe.